Venha na sua pode sentar-se. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20. Antigo Testamento. Livros que falam dos monarcas. Amém. Pode acender aqui. Não acende não vai conseguir ver. Apaga essa daqui, ó, por gentileza. Essa. Isso, está ótimo. Obrigado. 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nelas construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Versículo 12 agora: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pelas subidas de Ziz, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: dê graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Ore comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro nesse tempo pedindo para que a tua palavra seja livre neste lugar, principalmente através do teu Espírito Santo. Teu Espírito seja livre neste lugar para ministrar, para nos afetar de uma maneira poderosa. Estamos aqui, Senhor, porque precisamos, dependemos da tua voz neste lugar.
É por isso que estamos também aqui esta noite, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz, falando, bradando e mudando a nossa história, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nada e ninguém, Pai, neste lugar perca o que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meu amado? Amém, igreja? Desliga o seu celular, não encoste a cabeça na pessoa que está do seu lado. Eu quero que você seja livre para ouvir a palavra de Deus aqui esta noite. Esse texto fala de um momento do rei Josafá. Josafá é um nome que significa o Senhor tem julgado. Filho do rei Asa, filho de sua mãe chamada Azuba, reinou 25 anos em Jerusalém. Ele assume o trono após a morte do seu pai. E essa é uma história que nos ensina e nos dá a certeza de que quando nós entramos em jejum na presença de Deus, como é que Deus tem o poder de intervir e se manifestar a nós de fato. Você sabe que nós estamos aí nesses 21 dias de jejum corridos, e eu sei o quanto deve estar sendo desafiador para cada um de vocês, como tem sido para mim também. Mas uma coisa é certa: nós precisamos prevalecer contra tudo e todos que estão no nosso entorno, porque grande é o que Deus vai fazer sobre a nossa vida. Amém. Crê nisso? Amém. O texto fala de um momento em que Josafá, ele recebe uma notícia como rei, em que um grande exército, 2 grandes exércitos estavam vindo contra ele, e esse é o momento em que ele se apavora. A Bíblia diz que ele não esconde, ele de fato tem medo do que está por vir sobre ele, mesmo sendo rei, mesmo tendo um grande exército, mesmo servindo a Deus, ele não esconde que nesse momento ele reconhece que precisa buscar a Deus, e é isso que ele faz. Ele conclama um jejum numa grande assembleia, toda a nação, e toda a nação responde a esse clamor dele, vem e se reúne ali na cidade, perante o templo, e eles começam a buscar a Deus e esperam em Deus uma resposta para que eles consigam vencer esse grande inimigo, esse grande exército que está vindo contra eles. A Bíblia diz que enquanto eles estão esperando, em jejum e oração, buscando a Deus, o Espírito do Senhor vem e desce sobre um levita, e Deus libera a palavra que eles tanto estavam esperando. E Deus diz para eles: essa batalha, ó povo meu, não é mais de vocês, essa batalha ela é minha, e então somente vocês precisam fazer a parte de vocês. E assim Deus conduz a cada um dos filhos de Deus ali perante o inimigo, e a Bíblia diz que basicamente todos os inimigos, uns mataram ao outro, inimigos mataram os seus próprios inimigos, ou melhor, inimigos mataram os seus próprios amigos. O povo de Deus não teve que levantar uma mão sequer com a espada ou com um escudo, mas simplesmente obedecendo ao que Deus havia dito. E a Bíblia diz que Josafá venceu essa guerra, e por causa de ter vencido essa guerra, no nome do Senhor, ele foi temido por onde quer que se ouvia falar do nome dele. Esse texto tem muito a nos ensinar, já que estamos nesse desafio de jejuarmos até o dia 24, que é nosso dia de término. Eu falei aqui da última vez sobre jejum e disse que na maioria das vezes o nosso jejum ele é um contrassenso, ele é uma incoerência, porque nós jejuamos pela comida. Na maioria das vezes nós aprendemos que o jejum é pela comida, e isso é um contrassenso. Isso é estranho. Como é que eu vou jejuar pela própria comida? E basicamente é por isso, esses são os alvos pelo qual nós acabamos jejuando. Estamos sempre jejuando pela comida, pela bebida, pela moradia, pelo vestuário, de forma que eu seja suprido, de forma que o Senhor me dê prazer mínimo naquilo que eu desejo ou gostaria. Será que a gente tem se dado conta de que quando nos falta o mais básico, na verdade o que nós mais precisamos é a palavra de Deus? Estamos dispostos a jejuar para ouvir a palavra de Deus? Quanto eu estou disposto a jejuar para receber a voz de Deus em minha vida? Quanto estamos dispostos a jejuar pela comida espiritual? Aliás, qual o lugar da palavra de Deus em sua vida dia a dia? Que prioridade temos dado à palavra de Deus? Quanto temos cuidado do nosso espírito? A palavra de Jesus no Evangelho de João, capítulo
6, versículo 63 diz assim: o Espírito ele dá vida, a carne nada produz. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Então escute, não existe servir a Deus sem ouvir, crer e obedecer a palavra dele. Você está aqui? Eu vou repetir para você: não existe servir a Deus sem ouvir, crer e obedecer a Deus. A palavra é para mim, para o meu espírito, para a minha vida espiritual, o que é comida é para o meu corpo físico. Eu duvido que você simplesmente acreditar na comida isso te sustente. Ninguém que apenas acredite na comida é alimentado por isso. Portanto, se eu quiser sobreviver e crescer e chegar à maturidade e experimentar o que Deus tem para mim, passo a passo, tempo a tempo, se eu quiser crescer com Deus, eu não posso apenas acreditar nele, eu tenho que aprender a comer o que ele tem para mim, sua palavra. Amém? Não abra mão da palavra de Deus na sua vida. Tudo começa nela, anda nela e converge para ela. Amém, meu amado? Versículos 1 e 2 diz assim: depois disso os moabitas e os amonitas com alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, Josafá, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon, lá em Engedi. Crise. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus nunca disse na sua palavra que nós não teríamos dificuldades. Então eu quero deixar algo bem claro para você aqui esta noite. Foi Jesus quem disse que no mundo tereis aflições. Você está aqui ainda? Então assim, meu amado, lembre-se de uma coisa: o Evangelho, ele não foi dado a nós, não chegou até a nossa vida para que a gente na verdade curta sombra, água de coco e rede na beira da praia. Muito embora isso possa acontecer conosco algumas vezes, mas eu quero dizer para você que lutas, crises e oposições nós vamos ter vez por outra em nossa vida. Mas uma coisa eu preciso dizer para você: se dependermos e esperarmos em Deus, a resposta ela será infinitamente melhor do que você não depender dele em tempos de crise. Tempos de crise, de dificuldades, é tempo de reconhecermos a nossa pequenez. É tempo de estarmos dependentes até que o sobrenatural de Deus chegue. Tempos de crise, tempos de dificuldade, é tempo de estarmos debaixo das mãos de Deus até que o Senhor chegue sobre nós. Não é tempo de sair, é tempo de prevalecer debaixo das mãos do Senhor, porque o sobrenatural de Deus virá. Crê nisso? Versículos de 3 a 6 diz assim: alarmado, diga com medo. Igreja, você está aqui? Diga com medo. Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Primeira coisa que Josafá ele faz, ou manifesta, ele tem medo. Ele não tem dificuldade, mesmo sendo um rei, de dizer para todo mundo: olha, estou com medo, estou com muita dificuldade, eu tenho dificuldade de lidar com essa situação. E essa é uma situação totalmente humana, natural. E Josafá, quando olha para ela, ele não tem dúvida: olha, eu não tenho condições de lidar com isso. Então a primeira coisa que ele faz, ele reconhece Deus. Josafá, ele lança a mão de Deus sobre uma situação natural. Por isso ele proclama um jejum a toda a nação. Ele sabe que sem Deus, nesse momento, qualquer esforço é suicídio. Você está aqui ainda? Ele busca a Deus com jejum e oração, porque ele sabe que só assim ele tem saída. Ele discerniu que na situação natural, crítica, em crise, a única forma de poder resolver era buscando Deus, o Todo-Poderoso espiritual. Permita-me te fazer uma pergunta: o nosso excesso de convivência com esse mundo tem nos deixado mais incrédulos
Por mais que eu lide com as crises, eu ainda creio em Cristo? Será que estamos tão apegados ao mundo natural que já desacreditamos do sobrenatural? Portanto, o alerta de Deus para nós esta noite é nos darmos conta do quanto ainda acreditamos em um Deus espiritual, um Deus vivo, poderoso, que ainda tem o poder de intervir na minha situação. Quanto estamos dispostos a depender e a buscar ao Senhor por um livramento sobrenatural em nossa vida? E esse é o momento que a gente precisa vasculhar, a gente precisa achar e a gente precisa lidar com aquilo que tem nos deixado extremamente incrédulos sobre este mundo, principalmente nesse tempo de crise. É hora de recuperarmos a nossa fé. Ou então talvez orar como o salmista ora: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Ele mesmo responde: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a... Olhe para mim, Deus ainda é o Deus que tem poder sobre esta terra. Qual o seu nível de crise? A Bíblia diz que o Deus que criou os céus e a terra ainda é o Deus que controla tudo sobre esta terra. Amém? Creia nisso. Outra coisa importante nesses versículos é que ele busca Deus. Jejum por quê? Por que jejuar? Porque jejum, meu querido, é um momento de humilhação. Diga humilhação. O coração humilhado, o coração quebrantado, é um coração irresistível para Deus. Meu amado, Deus não resiste a um coração que se coloca humilhado e quebrantado perante Ele. Sabe por que eu jejuo? Porque jejuar significa dizer: Deus, eu não consigo lidar com tal situação, eu não posso sozinho. Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu preciso de ajuda. Deus, eu não tenho mais aonde buscar socorro aqui embaixo, por isso os meus olhos estão em Ti. Eu sei que só o Senhor pode me ajudar. Senhor, como é que eu faço? Olha para mim, me ajuda a tomar as decisões certas. Qual o melhor caminho a ser tomado? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Certamente você já me ouviu falar, mas é oportuno e vou repetir para você. Jejum, meu amado, não é para mudarmos o coração de Deus. Jejum é para mudar o nosso coração. Jejum, meu amado, é para mudar a nossa maneira de enxergar Deus. Jejum, meu amado, é para querermos enxergar como é que Deus enxerga. Jejum é uma forma de abafar a nossa ansiedade, a nossa ideia, a nossa razão, as nossas sensações, a nossa ansiedade, até a nossa confusão. Quando a gente jejua, no fundo a gente está dizendo: Senhor, está tudo muito confuso, eu não sei para onde ir, como ir e o que fazer. Eu preciso ouvir a Tua voz. Qual tem sido a tua oração nesse tempo de jejum? Senhor, envia a Tua voz, Tua palavra, Tua direção. Eu reconheço que eu sou limitado, que eu preciso da Tua ajuda. Senhor, qual que é a melhor forma de eu tratar essa situação? Jejum é tempo de se colocar dependente perante Deus. Versículo 12: admitindo as fraquezas, que é o começo da conquista. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Quando a crise se instala para Josafá, que é a guerra, ele percebe que é impotente perante as circunstâncias. E esse versículo aqui, ele mostra uma postura que merece ser ressaltada. Olhe para mim. Mesmo ele sendo um rei, ele reconheceu ser impotente. Escute isto. Mesmo sendo um líder, ele não se deixou ser levado pela vaidade. Por estar assumindo uma posição muito importante de influência, de poder, ele não se deixou levar pela vaidade da sua condição. Aliás, Josafá não teve dificuldade nenhuma de rasgar o coração perante Deus e perante as pessoas.
Querido, Josafá não teve dificuldade de manifestar a sua limitação, a sua fragilidade. Em oração ele abre o coração e diz: Deus, eu estou com medo, estou sem força, eu não sei para onde olhar. Querido, a cada dia que passa, eu aprendo que quanto mais eu tento assumir o controle da minha vida, mais desgovernado eu fico. Estou falando aqui no sentido de que muitas vezes a gente precisa aprender a reconhecer e a admitir que a gente fracassou, que a gente tem medo, que não deu certo, que a gente falhou, que a escolha foi errada. Algumas vezes dizer: eu não tenho mais forças, acabou. Só que essas realidades dentro da gente enfrentam uma batalha com o nosso orgulho, né? Porque essas coisas, elas ficam devorando a gente, arrebentando com a gente. O meu erro, o meu fracasso, a minha falha, tudo isso fica me remoendo, fica me rebatendo, fica me consumindo por dentro. E eu, na verdade, não quero viver isso. Eu quero me desfazer disso, mas o meu orgulho não deixa. O meu orgulho está sempre dizendo para mim: não, você não pode falar para as pessoas que você está fraco, você não pode falar para as pessoas que você errou, você não pode falar para as pessoas que você não está conseguindo. Mantenha aí a aparência, pelo amor de Deus. Esse é o grande drama. E quando eu quero manter o meu orgulho no controle, meu querido, olhe para mim, o caos só tende a piorar. Olhe para mim, por favor. O orgulho, ele só aparece na sua vida e na minha vida com uma função. Olhe para mim, igreja. Só tem uma função o orgulho na nossa vida: derrubar. A Bíblia diz que o orgulho lhe precede a queda. Por que nós, como cristãos, temos tanta dificuldade de admitir que estamos com problemas? Por que temos dificuldades de ir a um irmão, a uma irmã, a um amado confiável e chegar e abrir o nosso coração e dizer: eu estou arrebentado, eu estou estourado, eu errei, eu falhei, eu pequei, eu caí, eu não estou mais conseguindo, a minha vida se arrebentou? Por que é que a gente, na verdade, ainda fica lançando mão do orgulho? Por que é o orgulho que está à frente da gente? Porque se você continuar com essa proposta de colocar o orgulho para conduzir a tua vida, essa batalha você já perdeu. Qualquer guerra, num momento como esse, é suicídio, é morte certa. Permita-me te perguntar: quem são as pessoas a quem você pode se aproximar e dizer para elas, sem medo: falhei, fracassei, preciso de ajuda? Amei a história de Josafá, porque mesmo sendo um líder, isso não foi como vaidade para a sua vida. Entregue sua vida a Jesus esta noite. Eu estou falando com você que é cristão também. Porque ele diz para todos nós, vou repetir, para todos nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Versículo 13 ele diz: todos os homens de Judá com suas mulheres e seus filhos, até os de qual estavam ali em pé diante do Senhor. Eu fiquei me perguntando: meu Deus do céu, ele convocou um jejum e até as crianças de qual estavam no jejum. Meu Deus, como é que todo o povo compreende a situação que estava passando? Deixa eu te fazer uma pergunta. Olhando para esse versículo, sabendo que toda uma nação responde ao rei, permita-me te fazer uma pergunta então.
Você ama este lugar? Não é para responder, é para pensar. Você ama este lugar? Quanto você ama este lugar? Eu não digo lugar com 4 paredes e um teto. Eu estou falando sobre a liderança deste lugar. Estou falando sobre os irmãos deste lugar. Olhe para mim, por favor. Eu estou falando sobre as deficiências deste lugar. Eu estou falando sobre as dificuldades deste lugar. Quanto você ama? Ai, é tão bom, pastor, aqui de domingo. Ai, é tão bom a gente estar aqui celebrando, adorando. Ai, a gente vai embora cheio. Ai, é uma graça, maravilha. Mas não é só isso, sabia? Igrejas também têm crises. Aliás, para muitos basta haver crises e a gente fala assim: olha, preciso procurar outro lugar para a minha vida. Imaginou a quantidade, na multidão de pessoas que poderiam ter abandonado Josafá nesse momento? Que, meu, esse exército vem aí, ó, fui. Tchau e benção. Quero mais é preservar a minha vida. Quanto você ama a ponto de superar e ajudar nas crises? Você está aqui ainda? Para muitos, tempos de crise numa igreja é tempo de abandono. Eu costumo dizer que são oportunidades para vermos quem são as pessoas que amam de fato. Então deixa eu te dizer uma coisa: não existe nação, não existe reino, não existe instituição e não existe nem igreja perfeita. Então sabe qual que é o meu desafio? É que no meio da dificuldade, da deficiência da igreja, de um povo, eu estou lá para amar. Quanto você ama? Aprenda a amar a sua igreja. Aprenda a amar as vidas deste lugar. Esforce-se para fazer parte do corpo de Cristo como a palavra de Deus ensina. Você está aqui ainda? Ame a ponto de jejuar junto. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado e diga assim: meu irmão, ame a sua igreja. Versículos 14 e 15 diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Ouvindo a palavra de Deus no meio do jejum. Queridos, tudo indica que um exército estava mais ou menos 15 quilômetros de distância, o outro mais ou menos a 27 quilômetros de distância. Isso possivelmente levaria no máximo 2 dias, talvez 1 dia e meio, para que esses exércitos chegassem até onde estava toda a nação de Judá. Imagine você, Josafá com todo o povo, perante o templo, e lá esperando e aguardando e orando e em jejum, com todo o povo, toda a nação, esperando o Senhor: traz a tua palavra, o que é que nós temos que fazer para vencer esse exército? Olhem para mim, igreja. Josafá era rei, tinha um exército, tinha algum nível de poder, mas nesse momento, Josafá é como se ele disse: eu não tenho mais nada, tudo que eu tenho é só a tua palavra. Pelo amor de Deus, vem e fala conosco.
de repente a palavra vem. Deus usa um irmãozinho lá e fala através dele: Josafá, povo de Deus, fiquem firmes, porque essa batalha não é mais de vocês, pertence ao Senhor. Eu não sei se você já passou por essa experiência, e se não passou, precisa passar. Quando a única coisa que te resta é a palavra de Deus. Quando você está em situações críticas, onde você não tem para quem olhar, onde você não tem a quem buscar, onde ninguém mais pode te ajudar, querido, sabe qual é a única coisa que ainda te resta? A palavra de Deus. Escute o que eu estou te dizendo, meu querido. A palavra de Deus, ela é sim o forte que nós precisamos para que a nossa vida se mantenha. A palavra de Deus é bálsamo, a palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é o norte, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é cura, a palavra de Deus é profunda, a palavra de Deus é vida. Tudo quanto precisamos numa crise está na palavra de Deus. Aguarde por ela. Você não vai se arrepender. Nenhuma força é maior do que nós quando estamos na expectativa da palavra de Deus. Você não vai se arrepender por esperar por ela. Versículo 16: amanhã desçam contra eles, eles que virão pela subida, diz isso, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Eu quero que você repita comigo, por favor. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Oh glória. Isso aqui me incomodou muito, porque diz assim: vocês não precisarão lutar na batalha, e ao mesmo tempo em seguida Deus fala assim: ó, tomem suas posições. Quer dizer, vamos lutar ou não vamos lutar? Essa batalha é minha. Mas aí Deus diz assim: estejam preparados. Deus está brincando comigo? Não. Você sabe que isso é muito real nos dias de hoje. Olhe para mim, você está aqui. Há muita gente que acredita que quando Deus ele libera a sua palavra e a sua promessa, que a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: eu vou descansar no Senhor. E descansar para eles é o seguinte: não preciso fazer mais nada. Então eu vou te dar aqui, eu vou reformular essa compreensão para você. Isso é uma grande mentira, querido. E com isso a gente vai dando muitas desculpas. Olhe para a minha igreja, no reino de Deus. Olha, quando Deus me der a vitória, eu vou fazer a obra dele. Você está aqui, irmão? Ah, pastor, quando eu me aposentar, todo o meu tempo vai ser com o Senhor. Pastor, assim que eu receber a minha bênção, pode esperar, eu vou estar livre para fazer a obra de Deus. Ah, quando eu tiver mais tempo, pastor. Olhe para mim, por favor. Pare de se enganar. Você está aqui ainda? Olhe para mim, igreja. Pare de se enganar. Por mais que Deus prometa e lidere a minha batalha, isso não significa que eu preciso ou vou ficar passivo e muitas vezes negligente, preguiçoso, omisso com relação às coisas de Deus. O meu trabalho ainda continua. Sua batalha, diz o Senhor, eu vou ganhar para você. Mas a palavra de
Que desculpa você tem dado para não fazer a obra de Deus? Que justificativa você tem dado para não se envolver com aquilo que é o mínimo que a palavra de Deus tem para a tua vida? Orar, louvar, bendizer, engrandecer, pregar a palavra, discipular vidas, aconselhar corações, caminhar com outras vidas, servir no reino de Deus. Essas coisas, meu amado, nós não fomos isentos dela. Muito embora Deus tenha a promessa de Deus para a tua vida, Ele tem uma palavra de saída e de solução para você, mas Ele ainda diz: fique na posição. Olhe para mim. O reino de Deus não é apenas venha. Quanto tempo mais você dará desculpas? Depois que Deus der a promessa, depois que Deus der a resposta, está aqui? Escute. Louve, agradeça, adore, sirva, abençoe, disponha-te, seja santo, seja testemunha, pregue, evangelize, discipule, até que Deus cumpra o que Ele prometeu para a tua vida. Amém. Vamos parar por aqui, pastor. Só mais um pouquinho. 20 e 21 diz assim: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Quem é o profeta nesse contexto? O profeta aqui, que ele não é Elias, não é aquele profeta do tipo assim, Elias e Eliseu, não, viu? Profeta aqui nem era profeta de fato. Na verdade, ele era um ministro de música, se tivéssemos que dizer assim nos dias de hoje. Um ministro de música. Cadê o Josias? Levanta a mão, Josias. Olha lá. Olha o Josias lá. Cadê o Reinaldo? Ó, ministro de música. Você olha, você não dá nada, né? Olha lá. Você está aqui ainda? Mas foi de um levita que saiu a palavra que trouxe salvação para o povo. Você ainda está aqui ainda, meu querido? Então escute o que Deus ainda tem para falar. Qualquer cristão maduro sabe. Qualquer cristão maduro sabe que não se corre atrás de profeta. Os profetas aqui vão até ele, se quiser. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Quem são os profetas desta casa que você acredita? Quem são os homens e as mulheres deste lugar que você acredita como profeta? Que podem falar em nome de Deus para a tua vida? Sabe por que eu pergunto isso? Porque a gente como igreja tem cometido um erro gravíssimo na nossa caminhada cristã. A gente como cristão, a gente tem escolhido por quem, quando e de que forma eu vou ouvir a palavra de Deus. Não, eu só ouço, ó, se for o pastor Edu falando comigo, tudo bem, sem problema. Ah, é o pastor Edu? Ah, não, aí tudo bem, recebo. E se for irmãozinho lá de trás? Qual irmão, pastor? Então, você nem sabe o nome. Talvez seja até por isso que Deus está usando ele assim. Você nem sabe qual é o nome dele. Até que ponto você acredita nos profetas deste lugar?
Ou você acredita que nesse lugar o único profeta que tem aqui é o pastor Edu e o pastor Atito? O único profeta que tem aqui é o pastor Paulo com a pastor Idaí. Porque quando a gente começa a entrar nesse caminho, Deus infelizmente tem que começar a tomar algumas posições delicadas conosco. Porque a gente na verdade começa a escolher por quem receber a palavra. Então deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que Deus falou, foi Cristo quem disse, que se preciso for até a pedra vai falar. Não, pastor, você está louco? Não estou não, filho. Foi Jesus quem disse. A Bíblia diz que até o jumento já falou, meu irmão. Não, pastor, meu jumento falar é coisa do capeta. Não é, querido, é de Deus, acredite. É de Deus. Olha para mim. A Bíblia diz que até as criancinhas louvam a Deus. Qual é o seu problema? É o estereótipo que você criou? Tem que ser assim, bonitinho que nem pastor, carinha de pastor, fofinho que nem pastor. É isso? Porque se você estiver criando estereótipos desse tipo, você está com problemas. Deus pode usar quem Ele quiser. Quem Ele quiser. O problema é se eu estou disposto a ouvir. O meu grande drama é se eu estou disposto a ouvir Deus falar. Mas eu fico escolhendo quem é que fala comigo. Então eu vou repetir a palavra de Deus para nós neste lugar. Aprenda a acreditar nos profetas deste lugar, e você vai ver a bênção de Deus fluir sobre a tua vida. Meu irmão, olha para cá. Aquela pessoa que você deu risada, é ela que pode ser a bênção da tua vida. Aquele irmãozinho lá no canto chamado Josias, toquinho de gente que eu amo, pode ser a grande bênção do teu coração. Pode ser um novo que está chegando. Creia nos seus profetas e vocês verão a bênção de Deus. Pare de ficar estipulando quem é que vai falar a palavra de Deus para a tua vida. Você está aqui ainda? Versículo 21, jejum, oração e louvor é arma de guerra. Eu vou repetir para você. Jejum, oração e louvor é arma de guerra. Está aqui ainda? Vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, mas está fraco, irmão. Fala para lá, meu irmão. E melhorou. Olha assim, ó. Jejum, oração e louvor é arma de guerra. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar ao Senhor os louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Que coisa poderosa. Eu ainda estou por compreender por que muitos de nós estamos literalmente desfazendo do nosso tempo de louvor, de adoração, de canto, de celebração na presença de Deus. Porque aqui tudo começou assim, querido, ó: jejum, oração, palavra profética, música na frente do exército, e quando a adoração subiu,
as emboscadas aconteceram no arraial do inimigo. Eu estou ainda me questionando por que é que você perde a oportunidade de estar perto e junto do povo de Deus, celebrando, adorando, louvando, cantando, dançando, plantando bananeira, correndo, fazendo o que você quiser na presença de Deus. Muitos de nós estamos nos perdendo, estamos gastando muito mais tempo à frente de uma TV, estamos gastando extremo tempo na frente de um celular, com redes sociais, quando poderíamos estar gastando nosso tempo falando com Deus, celebrando, adorando, engrandecendo o nosso Deus, orando em línguas estranhas, dançando em sua presença. Eu não tenho dúvida que quando o povo de Deus se une para louvar, para adorar, para bendizer, meu querido, não tenho dúvida alguma, eu creio piamente nisso, que todas as arquitetações do diabo são quebradas. Louvor, adoração, celebração, cantar, engrandecer o nome do Senhor, isso aflige o reino do inferno. A palavra de Deus veio através de um levita da música. Ele não era profeta. Ele foi profeta só naquele momento, mas ele era da música. E a Bíblia diz que foi com o povo cantando que eles obtiveram a vitória. Quanto tempo você tem gasto celebrando, adorando e engrandecendo a Deus? Aliás, quanto você ainda acredita nisso? Quanto? Eu nunca mais vou esquecer o dia em que uma vez entrei na igreja pela segunda vez em São Paulo, no sábado, poucas pessoas na igreja, mas lá estavam alguns irmãos do Ministério de Música celebrando e adorando. Lá entrou, ironicamente, uma cadeira de rodas, um músico, líder de um coral de uma outra igreja, que entrou na cadeira, tomado por um AVC. Estava bem afetado. E o culto começou, e ele na cadeira de rodas lá atrás, quando aquele louvor começou a acontecer, quando a adoração começou a ocorrer, de repente aquele homem, todo troncho, todo torto, levantou-se da cadeira de rodas. E eu não sabia se ele estava possesso por demônios, se ele estava querendo falar alguma coisa. Eu sei que aquele homem saiu torto, capengando pelo meio da igreja, de ponta a ponta. Era um corredor grande assim. Ele foi até lá na frente e voltou. As pessoas não sabiam se expulsavam dele, se segurava ele. Quando segurava, ele arrancava o braço, e todo torto. E aquilo foi um esforço danado quando ele sentou-se na cadeira de roda novamente, todo suado. Domingo eu estava lá novamente. E de repente eu vejo aquele homem subir completamente são. Meu querido, ele foi curado enquanto se louvava e adorava a Deus. O que está acontecendo com o seu louvor e com a sua adoração? Onde ela está? Porque às vezes você está esperando até que um profeta bata na tua porta, né? Ai Deus, eu podia enviar um homem aqui, uma mulher de Deus, você podia falar comigo. E Deus está doido para falar com você enquanto você louva e adora Ele. Liga lá no teu quarto, liga na tua sala, liga no teu carro, celebra, louva e adora o Senhor, porque Deus está doido para liberar as bênçãos dele sobre a tua vida. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: meu amado, olhe para ele, para ela, diga assim: meu amado, celebre o seu Deus, porque no louvor e na adoração
O Senhor tem bênçãos para derramar sobre você. Qual é o segredo da vida de Josafá? E eu termino. Pega a sua Bíblia comigo. 2 Crônicas, capítulo 17. Abre comigo. Aqui começa um segredo. É lá quando ele começa a andar com Deus. Capítulo 17, versículo 3 diz assim. 2 Crônicas 17, 3 diz: o Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou os Balaíns, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. Versículo 6: ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. Versículo 9 agora. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. O primeiro segredo da vida de Josafá, para que esse jejum desse certo, como de fato aqui deu. Josafá, desde que quando começou, olha aqui, querido, presta atenção. Ele nunca abriu mão da palavra de Deus. Isso é muito sério. De tão comprometido com a palavra, ele estabeleceu uma comissão de levitas e sacerdotes que pregasse a palavra por todo o reino. Todo o reino. E a Bíblia diz que um grande temor desceu sobre a nação. Sabe qual é a maior bênção disso? É que Josafá plantou a palavra. E quando ele precisou da palavra de Deus, ele também colheu. Não abra mão da palavra de Deus na tua vida. Segundo, ele serviu a Deus corajosamente. Tempos de crise, é tempos que a gente quer desistir, é tempos que a gente fica desesperado, quer correr para tudo quanto é lado, atira para tudo quanto é lado. Olhe para mim, mantenha coragem e fique firme no Senhor. Sirva a Deus corajosamente, porque a seu tempo, enquanto você estiver orando, jejuando, louvando, celebrando, adorando ao Todo-Poderoso, aguarde, porque grandes coisas o Senhor está preparando para a tua vida. Enquanto você buscar a Deus, Deus está se preparando para se revelar à tua vida. Crê nisso? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu não tenho dúvida de que esse tempo nosso de jejum é um tempo em que Deus ele quer trabalhar poderosamente em nosso coração. Portanto, a minha palavra para o teu coração aqui também esta noite é: fique firme, porque o Senhor tem muito a se revelar a nós. Amém? Gostaria que você estivesse com alguém neste lugar, 2 a 2. Esteja com alguém nesse lugar. A partir desta palavra eu quero que você busque o Senhor junto com o teu amado, do teu lado. Sim, Deus. Sopra a tua voz neste lugar. Agora neste tempo, Senhor, para que tenhamos fome da tua palavra. Espírito Santo, gera fome em nosso coração por tua palavra. A
Palavra que cura, palavra que restaura, palavra que liberta, palavra que é direção, palavra que é bálsamo, palavra que é vida, palavra que é salvação. Assim como Josafá, Pai amado, nós clamamos que a nossa vida seja totalmente comprometida com a Tua palavra. Graças te damos, Pai. Ore com o teu amado no teu lado, ore por ele nesse tempo. Checamos, Pai, a palavra de Deus. Ore lá, o câmera cheia de câmera de Deus. Sopra o Espírito Santo neste lugar. Que a sede da tua palavra, Pai amado, que a fome da tua palavra se torne real. Let's all come to share Deus. Libera os teus milagres, libera os teus milagres, salvação na sua vida. Mantenha os teus olhos fechados, não abra, por favor. Não abra os teus olhos, mantenha os teus olhos fechados. Eu quero falar com você aqui esta noite, que tem desejo de receber Jesus como o Senhor da sua vida. Pastor, eu quero conhecer o Deus de Josafá, eu quero saber como é que esse Deus se move, eu quero experimentar esse Deus de vocês. Se você está aqui esta noite e quer experimentar Jesus, apenas levante a sua mão no teu lugar, nós queremos orar com você. Se há alguém aqui esta noite que precisa receber a Cristo, levante a sua mão, sem medo, porque Deus ele quer alcançar o teu coração de uma maneira poderosa. Ore, igreja, nesse momento, esteja orando nesse tempo, esteja com o teu amado do teu lado. Você que está aqui hoje, se você quer receber a Cristo, simplesmente, tão somente, apenas levante a sua mão bem alto. Nós vamos reconhecer que você precisa de Cristo aqui esta noite. E para nós vai ser um grande prazer receber o teu coração neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Eu quero que você tenha liberdade e nesse tempo experimentar Deus na tua vida. Deus ele quer mudar a tua história. Crê nisso? Não estamos jejuando por acaso, querido. Olhem para mim. Nós temos alvos aqui, ó. Se você não tem esses alvos lá no balcão, você pode pegar. Você pode estar conosco durante essa semana jejuando. Nós vamos até o dia 24, jejuando e celebrando a Deus nesse tempo. Então, por favor, se você tem dificuldade com os alvos, lá na frente no balcão você pode pegar para você estar orando com a gente. Mas eu quero que você esteja junto, porque algo poderoso Deus tem liberado e vai liberar sobre a nossa vida. Amém? Amém, igreja de Deus? Então eu quero que você lembre-se de uma coisa. A batalha que
você está lutando é do Senhor. Mas enquanto isso, diz o Senhor, tome a sua posição. Isso não significa que você vai ficar sentadinho lá no palácio, ou lá na sua cidade, na sua casinha, esperando que Deus faça. Tome a sua posição. Ore, jejue, leia a palavra de Deus, sirva, se apresente, dispõe-te, porque o Senhor quer usar o teu coração. Prega a palavra, discipule vidas. Deus está chamando você para que você assuma a sua posição. Amém, igreja? E vira para o teu irmão mais uma vez e diga para esse irmão: não deixe de celebrar a Deus. Não, olha para aí, para o outro lado. Olha assim, irmão, celebre o Senhor, porque a bênção dele sobre a sua vida. Nada se compara. Nada se compara comigo. Glória no peito de Deus. Nada se compara ao amor. Sua presença em nós, dando nos corações, em esses corações. Nada se compara à graça que revelou Jesus.
isso, igreja do Senhor? E prepare-se, porque o nosso tempo está chegando em Deus. Amém, igreja do Senhor? Então dê um grito no arraial para que o inimigo veja: estamos debaixo do nosso Deus. Não duvide nem um segundo, porque a bênção de Deus está vindo sobre você.